senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bivac, só que diferente agora, porque a gente tá fazendo o nosso primeiro episódio do BivaCast de verão, talvez, e eu tô aqui com a honra de receber o meu camarada, irmão de turma, Hudson Provier, aspirante oficial do Corpo de Bombeiros também, serve comigo, e cara, não só aspirante oficial do Corpo de Bombeiros, como ele também é 01 da IAN, né? Então ele saiu como 01 da IAN, e a gente vai contar um pouquinho pra vocês como é a experiência dele. Na verdade a gente não vai contar não, ele mesmo vai contar. E a gente vai ter esse bate-papo aí de alguém que foi aprovado, alguém que foi 01, né, em outra força, veio de outra força, agora está aqui no Corpo de Bombeiros. E, inclusive, também foi ali um dos 5 primeiros colocados aí que saiu, né, na formação do 7O. Então o cara tem muita bagagem para passar. Então, Provir, agradeço muito pela oportunidade de você estar aqui, falar com o pessoal, dar essa motivação. E queria saber, primeiro conta pra gente aí, quem é você, pô? Quem a gente pode falar? O que é Provir? O que é Hudson Provir? Quem é esse camarada? Não, primeiramente eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui no canal do Bipac, né? É uma honra para mim, acompanho ele desde a da época da academia, e para mim é uma honra poder estar aqui e estar participando do trabalho dele, que é sem igual. Eu admiro muito, admiro a coragem de fazer e admiro a entrega, né? E a dedicação que ele tem para poder passar o melhor para vocês. Quem eu sou, né? A pergunta não foi essa. Quem sou eu? Quem é o Provir? Pô, cara, tenho 26 anos, comecei a estudar desde muito cedo. Eu tinha 14 anos quando comecei a estudar, a Vera mesmo, sabe? Porque a gente começa ali na escola, ensino fundamental, ensino médio, a gente vai naquela batida ali sem entender direito o que é estudar de fato. Exatamente. O que significa se dedicar, pegar uma matéria, uma coisa para você ir aprendendo, né? Então, eu comecei a estudar de fato a partir da minha primeira frustração, quando eu fiz a prova da EPICAR. Eu podia ter ali, no início do ensino médio ali, eu terminei o ensino médio com 17 anos, 16 para 17 anos, eu fiz a prova da EPICAR com uns 15, 14, 15 anos por aí. E tomei pau, foi muito mal. A primeira prova que eu fiz, não tinha ideia de como é que era estudar e como é que era se preparar para o curso. E aquilo ali, mais a cobrança dos meus pais, que, fazendo um parêntese, né, se eu sou o que eu sou hoje, primeiro é graça de Deus, segunda é porque tive pais que me cobraram muito e sempre me exigiram além do que eu estava entregando. Sempre enxergaram que eu podia dar mais do que eu estava... Excelente. E na época, assim, quando você estudou para EPICAR, você já conhecia o concurso ponto de quê, né? Você já tinha alguém que te orientou, você viu na internet, viu, sei lá, banca de jornal? Então, meu pai, ele é policial militar. Hoje ele é primeiro sargento da polícia. Né? Trabalha lá onde eu moro, lá em Miguel Pereira. E ele sempre me incentivou e sempre me cobrou muito para buscar um concurso nessa área militar, devido à estabilidade, devido à condição de trabalho, devido à segurança que a carreira traz. Com certeza. E com o tempo eu comecei a me identificar com essa carreira, sabe? E nisso eu fiz a prova da EPICAR, que era a primeira que eu sempre achei aeronáutica legal. Pô, vou fazer a prova da EPICAR. Só que não passei. Em matemática, em todas as matérias que dava, toda matéria possível, eu tomei bomba. Não, tá vendo? Você que acha que é só você, pô, tem que lutar, pô. E essa nem foi a primeira de muitas outras que vieram, de muitas outras frustrações, sabe? Então, assim, não passei na prova da EPICAR. Hoje, eu dou graças a Deus por não ter passado, porque senão eu não estaria no bombeiro. Sei. E se eu tivesse entrado, pelo desconhecimento, seria na época, tinha acesso à internet, tinha acesso a isso tudo, mas eu não tinha tanto conhecimento de causa. Se eu tivesse passado, eu não teria conseguido lograr isso lá dentro, porque quando a gente faz EPICAR, eu ingresso obrigatoriamente no curso de aviação, dentro da carreira de aviação. E eu sempre fui cegueta, sempre usei óculos, sempre tive miopia, astigmatismo. Então, eu ia bater nesse entrave e não ia conseguir deslanchar lá dentro. Mas eu sabe, todas as coisas, não passei. Só que aquilo ali foi um start. E pra mim, a maior mudança é que, tipo assim, eu sempre gostei de videogame, sempre gostei dessas coisas, né? E o dinheiro que eu recebia, que eu tinha, que às vezes eu conseguia, era voltado pra isso. E começou a mudar, eu comecei a comprar livros. Comecei a ir nessas lojas de livros usados, que lá em Miguel a gente chama de sebo. Comecei a ir no sebo. Tá, aqui também. Eu não sei o que. Cada lugar tem sebo linguajar, né? Lá comecei a ir no sebo, comprava 10, 15, 20 reais, comprava um livro, comprava outro, livro antigo. Mas que tinha muito conhecimento pra agregar, sabe? E daí eu comecei a montar um acervo de livros, comecei a estudar, comecei a me dedicar. Depois da prova de EPICAR, eu fiz a prova da Escola Naval também, não passei. Fiquei, na época, na parte de matemática, se eu não me engano, não passei na prova da Escola Naval, porque também é uma prova difícil, sabe? Sim. E nesse meio tempo, foi o tempo que eu tava no terceiro ano do ensino médio, comecei a finalizar. E assim, lá em Miguel Pereira, a gente não tem muito acesso a curso preparatório. Aqui no Rio, você tem 1 bilhão de cursos. Hoje em dia, você tem o BIPAC, tem, enfim, uma série de caminhos que vão te levar à aprovação.
Mas na época não tinha isso, tinha só um curso preparatório, que é de um professor amigo meu, que se tornou um amigo meu, no Sérgio Leandro, na época. E eu fiz esse curso voltado para a área militar e voltado para o Enem, porque não tinha opção. Não tem como distinguir muito, até porque o público é pequeno, né? Poucas Exatamente. pessoas, né? Vocês terem noção, não sei se todo mundo conhece, né? Miguel Pereira é uma população, uma cidade que tem, sei lá, 30 mil habitantes no máximo. Então, assim, é muito restrito a informação e conhecimento lá. E eu comecei a fazer esse curso preparatório e, pela graça de Deus, eu estudei no ano. E no ano seguinte, como eu estava correndo atrás da parte de estudar para física, matemática, era uma parte que eu sempre tive muita facilidade, esse professor Sérgio Leandro, me chamou para dar aula no curso dele, dessa matéria, porque é muito escasso. Lá em Miguel, você conta no dedo, sei lá, tem 2 professores de física que o cara dá aula em todas as escolas. Então, basicamente, já é figurinha repetida. É figurinha repetida, entendeu? Então já é de lei. Então eu surgi ali, mesmo para TI, a mão de obra barata, o cara não é formado, é uma mão de obra barata que sabe o que está passando, voltado para o concurso. Então, assim, juntou uma coisa com a outra. E a gente bem sabe que quanto mais a gente se dedica em lecionar, mais a gente aprende. Sim. Então, foi um caminho que eu tive de ampliar e de melhorar o meu conhecimento nessa área de matemática e física, que era a área que eu lecionava. Então, nesse período que eu estava dando aula, era o período que eu estava estudando mais para fazer concurso, para fazer prova da SpaceX. Eu pensei que hoje até fazer prova do ITA na época. Mas as coisas foram acontecendo, assim, a gente sabe que por mais que a gente se dedique, por mais que a gente busque se empenhar, existem coisas que fogem ao nosso controle. É um problema familiar que acontece, é um problema com o pai, é um problema com a mãe, é um problema, uma série de coisas que às vezes impedem de você conseguir alcançar aquela linha reta do teu objetivo. Você faz o planejamento assim, pô, eu quero passar a prova de opção do primeiro. E você traça aquilo ali e às vezes acontecem coisas que vão te tirando do norte e isso pode desmotivar. Só que o que tem que se manter na cabeça sempre é que, assim, o cara que passa não é necessariamente o cara que está mais bem preparado, mas é o cara que persiste nessa fila, é o cara que não desiste em meio às dificuldades. O cara vai persistindo na primeira, na segunda. Nossa, eu não tenho o Moreno. O Moreno tentou 10 vezes a prova, 10 anos seguidos ele tentou a prova do CFO até ele lograr isso. Então, assim, é a persistência e a dedicação e estudar que te fazem alcançar a aprovação. E dentro dessa seara, eu comecei a namorar faculdade. Vou fazer faculdade, queria fazer faculdade de física, é uma área que eu gostava também. E fiz a prova do Enem. Eu lembro que a minha média no Enem na época, isso tem alguns anos, foi em 2015, 2016, negócio assim. Eu fiquei na época com a média foi de 820, 840, uma coisa assim. É uma média razoavelmente boa. Pra época era alta. Hoje em dia já tá mais dificultado. É que hoje tem muito mais acesso à informação, material, cursos, pessoas fazendo, né? Na internet. Mas na época 2015, né? Era o período que tava estourando essa parada de medicina. Todo mundo queria ser médico. Não queria ser. Né? Aí depois foi migrando, né? Então, assim, eu lembro que nessa época a volta era medicina. Aí depois a gente começou a ir pro caminho da ESEA, né? Aí o novo método do estudo era o quê? Você fazia ESEA pra depois você virar PNF, né? O pessoal vendo aí, né? Enfim. Era essa escadinha que começou a virar moda, né? Vamos dizer assim. Então, na época, eu falei, pô, vou fazer faculdade. Consegui uma nota boa no Enem, vou fazer faculdade. Isso estudando, ó. Que, filho, é bom ficar claro que, assim, consegui essas coisas, mas é estudando em casa. Eu não, Miguel Pereira não tem colégio, não tem PNCC, Elite, não tem esse colégio. Então, eu estudava no colégio público. Era um colégio que tem. Esse CIE, botar assim, era um CIE da vida, eu estudava no colégio. E o meu estudo foi se dedicando 100% ao que os livros podiam me oferecer. Procurava na internet lista de exercícios, procurava na internet bibliografia sugerida para os concorrentes e começava a caçar no sebo os livros. Aí, tipo assim, TOEFL de física. Pegava lá, tinha no sebo, pagava R$30 no conjunto dos 3 livros. De 1900 lá vai bolinha. Mas as questões eram as mesmas. Era o mesmo, não muda. Mudava só o formato do livro. A imagem era uma figurinha mais nova, mas o conteúdo é o mesmo. Sim. Então, assim, eu comprei vários livros, coleção do IES, toda vez que eu achava um, pegava um, tava aqui, pegava ali, comprava, na biblioteca da escola, ficava jogado em livro na biblioteca da escola. Sim. Eu lembro que teve uma época, você vê como é que são as coisas, né? A diretora, na época, me proibiu de pegar o livro da escola. Ela falou assim, olha só, os livros você só vai pegar se algum professor vier buscar pra você. Você, por si só, você não tem acesso e direito. Limitando ali o acesso à informação. Cara, aí eu falei com um porteiro na época, que era o Jadson, um amiguíssimo meu. Falei, pô, meu amigo, quero estudar, não sabe, foi a chave da biblioteca aí. Ele falou, toma lá, fui lá, peguei, sem sacanagem, deve ter pegado 20 livros. Peguei os 20 livros, escondi na sala pra ele levar de pouquinho pra casa. Pra tu ver como eu era diferenciado, o cara tava roubando livro. O cara roubando livro, pô. Roubando não, muito forte, né? Certo, então assim, foi uma luta pra poder conseguir ter acesso a ao conhecimento, pra poder estudar, sabe?
Tô muito na perseverança. Comecei a fazer faculdade, fiz física na UFRJ, mas eu fiz à distância. Porque assim, eu passei pra muita coisa, passei pra um e não falo assim como mérito pra mim, não, é graça de Deus. E resultado do estudo. Mas meu pai não tinha condição de me ajudar. Sim, lá em casa, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Nós somos 4. E assim, sabe, a polícia não ganha muito bem. O razoável para poder viver com quem for. E eu não tinha condição de falar pro meu pai assim, pô, pai, eu quero fazer faculdade. Eu queria fazer engenharia, queria fazer engenharia mecânica em Volta Redonda. Não, passei pra PUC. Falei, pô, pai, quero fazer engenharia na PUC, quero fazer engenharia na Volta Redonda. Ele não tinha condição de falar assim, não, filho, vai que eu te ajudo. E sei lá, eu tinha 16 anos. Como é que um garoto de 16 anos vai se sustentar, vai trabalhar? É bem difícil. Não tem como. Meu pai sempre foi muito conservador. Então, pra me deixar aí desse jeito, assim, de maluco, não ia. Então, eu tive que achar uma saída de conseguir, estando em casa, continuar estudando. Então, eu resolvi fazer faculdade. Fiz um período que eu digo em tempo, né? De faculdade à distância. Fiz física pelo CDED, mas vinculado ao UFRJ. Sim. Em 3 anos, que era faculdade. Fiz até o 4º período. Foram 2 anos que eu fui fazendo. E nesse período eu estava dando aula e estava estudando. Porque assim, o que eu coloquei na minha cabeça? Pô, eu quero fazer faculdade. Quero buscar, quero fazer engenharia, mas como meu pai e meus pais não têm condição, e eu entendo ao lado deles sem sombra de dúvida, mais uma vez, se eu sou o que eu sou hoje, é graças à cobrança e instrução dos meus pais, sempre me exigiram o meu melhor. Então eu falei assim, pô, vou correr atrás de um trabalho para eu poder conseguir ter condição de me puxar na faculdade. Aí eu comecei a olhar de novo para os concursos militares. Eu falei, pô, vou fazer a prova então de aprendiz. Que era assim, a minha... Você vê como é que são as coisas na época. Né? A minha mente era assim, pô, eu sabia que o cara que se formava em aprendiz, porque lá em Miguel e Patife, que são as cidades vizinhas onde eu dava aula, todo mundo ou ia para a escola de aprendiz ou ia para fuzileiro. Era pouquíssimos os que iam para a ESA e o pessoal não tinha acesso a tanta informação. Então, o que eu descobri? Que o pessoal, quando ingressa na escola de aprendiz de marinheiro, se o cara terminar em primeiro lugar, ele consegue uma viagem de ouro. Na época eu entendi, antes de eu entrar na informação, olha, os caras pegam uma viagem de ouro, fazem uma viagem de 6 a 8 meses. Europa fora, mundo afora, recebendo em dólar. Aí eu falei, pô, vou pra escola, minha mentalidade, vou pra escola de aprendiz, vou buscar terminar em primeiro, vou fazer a viagem de ouro, conseguir um dinheiro bom, depois quando eu voltar, eu busco fazer outra prova, outra coisa para poder ter um dinheiro para começar a vida, construir uma casa e começar a desenrolar as coisas. Beleza, a mentalidade era essa. Como eu dava aula para a escola, para o curso de aprendiz de marinheiro, então eu tinha completa noção e domínio sobre a matéria. Comecei a estudar, me dedicar, fui fazer a prova. Fiz uma vez a prova, só por teste, para ver como é que era. Não fui, acho que eu cheguei a passar em 22º. Depois eu fiz a prova de fato, que eu ingressei no ano de 2018, foi quando eu ingressei na escola de aprendiz. Aprendiz, né? Fiz a prova, eu entrei como 02 da escola de aprendiz de Santa Catarina e 07 do país. Só que o primeiro colocado não foi. Então eu fiquei como o primeiro colocado. Eu era 1002 o número lá. E naquele ano de 2018, fui para Santa Catarina, sempre fui muito apegado à família. Esse, assim, foi uma luta para mim conseguir me desvencilhar da família e viver aquele período, aquele ambiente lá longe. Mas graças à cobrança do meu pai, dos meus pais, né? Graças à forma como meus pais me criaram, sempre exigindo o melhor de mim, sempre me cobrando muita proatividade, muita coisa, eu consegui me sair muito bem lá. Sim. Consegui me destacar, sabe? Perante as outras pessoas que estavam lá comigo. Primeiro, graças a Deus, mas eu consegui me destacar lá. Então, assim, já bem de casa, né, aquela questão da criação, você já tinha aquela disciplina, a questão da proatividade, né, inclusive, assim, é algo bom, né, pro cara que quer ser militar, é até bom te, assim, frisar, e eu passo um pouco disso pra eles, e algumas coisas o cara tem que vir de casa, né, então muitas vezes vem, assim, seguidores que falando, pô, cara, aqui eu não tenho disciplina pra estudar em casa, estudar online e tal, e às vezes, e tem muita gente que realmente tem esperança que, assim, cara, quando for pra formação eu vou ser disciplinado, tem pessoas que pensam assim. E infelizmente a gente sabe que não é, porque quando você chega numa escola de formação militar, os caras já vão te cobrar, né, os instrutores, né, os mais antigos, né, os adaptadores, eles já vão esperar que você seja uma pessoa disciplinada, você seja uma pessoa que vai seguir ordens e que ele vai te pagar uma missão que você vai cumprir. Né? Então lá não é o lugar que você vai aprender a ser disciplinado, você vai até aperfeiçoar, não sei qual é a tua visão, né? Sim. Acerca disso aí da formação militar, né, que divide opiniões ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente tem acesso a muita informação, hoje é a era da tecnologia, né? Então, antigamente, acho que era mais fácil até você fazer uma formação ali militar, né? Vamos botar ali anos 50, 60, 70. Era mais aceitável. Hoje, como a gente tem um outro padrão, a gente consegue enxergar outras coisas, fica difícil. Mas é importante até salientar o quê? Pô, por exemplo, você já chegou lá tendo esse aspecto que você já veio de casa, né? Alguém seu pai cobrava disciplina,
já cobrava a questão da proatividade, né? Que você é um cara muito proativo, a gente que te conhece pessoalmente sabe disso. Então, assim, é interessante saber, né? Todo esse background que você teve antes de entrar lá e te ajudou a se destacar no meio dos outros, né? Não, com certeza, assim, sobre esse assunto, eu acho que, assim, o militarismo, quando você ingressa numa escola de formação, pelo próprio nome diz, ele vai te formar, ele tenta te colocar numa forma que é o que é esperado, dentro do espectro de razoabilidade, ele tenta te enquadrar dentro de uma forma que é aquilo que o militarismo espera de você. Só que a gente sabe, visto a nossa experiência, a gente sabe que o cara consegue ludibriar esses sistemas e se ele não tiver dentro de si a motivação intrínseca de se enquadrar e de buscar aquilo que o militarismo está propondo para ele, que é a disciplina, que é o autoaperfeiçoamento, que é a busca sempre pelo melhor, se ele não tiver essa predisposição dentro de si, ele não vai melhorar. Não tem como. Eu não consigo incutir, por mais eloquente ou por mais força que você tenha, eu não consigo incutir na cabeça de alguém valores e princípios se essa pessoa não estiver predisposta a aceitá-los. Tem que é aquela ideia, né? Tem que primeiro esvaziar o copo, para depois a gente conseguir encher com outra substância, né? Sim, com certeza. E querendo ou não, isso gera um sofrimento. Essa desconstrução para uma reconstrução, isso gera um sofrimento, gera uma dor passageira, vamos botar assim, que vai te forjar naquilo. Então, quanto mais cedo você entender, que assim, olha só, a gente fala, tipo assim, pô, não, eu quero passar na prova, eu quero ser aprovado no concurso, eu quero tomar posse, eu quero estar na escola militar, eu quero ser da ESA, SpaceX, eu quero fazer o que quer que seja. Mas para isso, cara, depende única e exclusivamente de você e do seu empenho. A grande verdade é essa, as pessoas, né, eu não digo a gente, mas as pessoas, elas criam meios, subterfúgios, para tentar amaciar o que é a verdade. Que você só vai passar quando você se disciplinar, quando você sentar e dedicar diuturnamente o seu tempo a passar, a fazer do seu serviço e do seu alvo diário, do seu objetivo diário a aprovação. Foi isso que eu fiz, foi isso que ele fez e foi isso que todos nós que passamos fizemos. Não sei da trajetória dele, se eu falar, não sei se ele foi, mas assim, eu lembro que eu tinha uma luta dentro de casa, porque meu pai, assim, mais uma vez, a gente é humilde, não tem condição financeira absurda, então obra dentro de casa, queria mudar alguma coisa, manutenção em casa, sabe que eu entendo bagulho de coisa de manutenção de carro, por quê? Porque meu pai fazia as coisas comigo em casa. Então, assim, o tempo que eu tinha em casa, eu precisava dividir entre ajudar nas tarefas de casa, ajudar meu pai, às vezes, a fazer a obra que ele queria fazer em casa, e nisso tudo ainda tinha que estudar. Eu sei que muitos de vocês que estão estudando passam por dificuldades assim, às vezes é a família que não tem a mesma mentalidade, a mesma visão, não compreende, às vezes, a necessidade do estudo, ou às vezes tenta ajudar, mas acaba atrapalhando, e é na perseverança. Eu lembro que eu acordava às 6 horas da manhã, era em ponta, era disciplinarmente, todo dia. Acordava às 6 horas da manhã, ia fazer uma garrafa de café e sentava para estudar. Só curso Física 3 do Ramalho, aprendi eletricidade todo sozinho em casa estudando. Acordava cedo, estudava até das 9 horas, quando meu pai acordava e ia fazer as coisas. Em casa, trabalho, não sei o que, eu ajudava ele. Em todo período que tivesse tempo vago, eu estava estudando. Acabou o serviço, 3, 4 horas da tarde, não tinha mais nada para fazer, era tempo de ficar descansando do almoço. Eu sentava e estudava até a da hora de eu ir dar aula no curso. E a minha rotina era assim. Eu abri mão de videogame, que era um troço que eu sempre gostava muito, abri mão, assim, nunca fui muito de sair, não tinha namorada na época e tal. Então eu abri mão dos prazeres que eu gostava e fiz do aprender e do estudo o meu maior prazer naquele momento. Eu entendi que, tipo assim, se eu não me dedicasse 100% para aquilo ali, tinha alguém do lado de fora, tinha alguém se dedicando para roubar a minha vaga, para tomar a minha vaga. Enquanto eu tava descansando, tinha um amigo meu que falava assim, o que você faz de meia-noite aí cedo? Quando você tá dormindo, tem nem de estudar para roubar a tua vaga. E tem mesmo. E tem, pô. Você tem aquele cara que é mais dedicado que você, pô. Então, assim, fiz disso a minha meta na época. E graças a Deus eu colhi frutos hoje, até hoje disso, sabe? Quando eu fui pra Marinha, né, me formei na escola de aprendiz, fiquei lá um ano, graças a Deus, consegui sair em primeiro, entrei como primeiro, saí como primeiro. Foi a sua meta inicial, né? Foi a meta inicial, tem na cabeça, pô, vou sair como primeiro colocado pra fazer viagem de ouro. Sim. Quando eu me formei, eu falei assim, pô, dentro da escola, eu comecei a descobrir que o mundo não era tão quanto eu achava que era, sabe? A viagem de ouro não era tão viagem de ouro assim. Eu entendi que a viagem não era marinheiro. Não era tão dourada assim. Não era tão dourada assim, entendeu? Pra vocês entenderem o contexto, a viagem de ouro ela é uma viagem prêmio, vamos botar assim, que é dada pros aspirantes da escola naval. O cara conta, acho que. Qual é o ano? Você é segundo, terceiro ano da escola naval? Não, a escola naval é quando ele se forma, né?
Não, Não, a viagem de ouro, você diz. Não, então, mas é antes. Tem uma viagem de instrução. Não, tem a, se eu não me engano, é a Esperantex, ou é a... Não. É aquela que eles vão, acho que, pro Uruguai, uma parada assim. Não, isso é a Esperantex. Se eu não me engano, é no segundo ano, tá no segundo ano. Então, mas dentro do curso deles, ou quando ele tá para se formar, de toda forma, em algum período da formação dele, ele faz essa viagem de ouro, que pra gente é viagem de ouro, ele faz essa viagem de instrução, são de 6, 8 meses, rodando o país inteiro, como se fosse um prêmio pra ele. Por isso que é viagem de ouro, viagem de prêmio. Então, quando ele se forma mesmo, Então. ao final do quarto ano ali, antes, quando ele é declarado guarda-marinha, se eu não me engano, Mas ele ainda não escolheu a arma dele, já escolheu a arma. já escolheu lá o quadro dele, que escolhe no segundo ano, se eu não me engano. Que é na Esperantex, ele faz a viagem. Isso. No final do segundo ano ele escolhe ali a especialidade que ele quer seguir. Então, é isso mesmo. É isso aí. Então, ele faz essa viagem de ouro como premiação da formação dele. Só que, vocês bem sabem, não adianta ele entupir o navio de aspirante, porque eu preciso ter uma comissão, uma tripulação que vai fazer o navio funcionar. E quem vai compor essa tripulação? São as outras pessoas, os marinheiros, cabo, sargento, os outros integrantes que vão compor essa tripulação. E como é escolhido o militar que vai ingressar dentro da marinha, a gente tem um sistema de pontuação que, tipo assim, quanto mais tempo o cara tá embarcado, mais pontos ele tem na carreira. E ele pode queimar esses pontos quando ele vai para viagem de ouro. Tipo assim, tem uma relação de pessoas mais pontuadas. E as pessoas mais pontuadas fazem parte da viagem de ouro, entendeu? Porque é um prêmio. De toda forma, ela é um prêmio para todo mundo. O cara que vai, ele recebe uma etapa financeira. Tipo assim, dá um exemplo, na época de valores, para entender. Eu, como aprendiz, eu tirava, sei lá, 3 mil reais por mês. Eu tinha auxílio de transporte e tal, então o salário dava uma melhorada, eu tirava 3 mil reais por mês. A viagem de ouro era 6 meses que eu ficava sem receber, mas em compensação eu recebia 15 mil dólares na viagem inteira. Como marinheiro. Só que esse valor escalonado. O cara que era cabo recebia mais, recebia 30 mil, sei lá. O cara que era sargento recebia 50 mil dólares. Então, assim, quanto mais antigo o cara era, mais valia a pena a viagem de ouro pra ele, porque a etapa financeira que ele recebia era muito maior. Sim. Então, a viagem de ouro, ela tem esse viés. Só que pro marinheiro é bem ruim. É bem ruim. O cara vai pra viagem, para no porto, sei lá, em Civitavecchia, que é lá na Itália. O cara para no porto, são 5 dias de porto. O primeiro dia ele não pode desembarcar porque tem faina de mantimento. Precisa ir pro navio de mantimento para poder continuar a viagem. O último dia também não pode, que é a faina de desatracação, no caso do porto, que é uma novela. Então sobra 3 dias, e desses 3 dias você tá de serviço 1 ou 2. Então, assim, o que eu entendi pra mim, que era a viagem de ouro, que eu ia viajar pra conhecer o mundo, que a ideia que era vendida era essa, sabe? Não era tão desse jeito. E no salário também não compensava tanto, porque eu ficava sem receber meu salário. Sim. Então, se eu fizesse a conversão dos valores, ia dar mais ou menos a mesma coisa. E outra, eu vou pra Itália, não vou gastar $1 lá pra conhecer a cidade. Então, sabe? Realmente, assim, até um pouco irreal, né? Assim. Entendeu? Então acaba que, assim, é meio que, até pela falta de formação, é como se tivessem te vendido toda aquela ideologia. Não, aquela ideologia, né? Que na verdade é pro aspirante ali, o guarda-marinha da escola naval, né? O cara que tá se formando. Mas aí eles falam, não, o 01 da IAN também consegue. Só que na verdade não é, né? Não é desse jeito. Acaba que não é assim, tem a oportunidade de fazer sim a viagem em ouro, mas não é tão. Não tem aquele glamour, não tem todo aquele impacto que geralmente o cara que quer ir pra escola naval, né? Ele realmente já se prepara e imagina o que vai ser, né? Já conhece como vai ser, né? Não tinha esse vídeo, eu particularmente não tinha essa ideia, né? Mas, tendo essa perspectiva dentro da própria escola, quando começou a findar o período de formação, eu escolhi ir pro submarino. Por que eu fui pro submarino? Porque eu já tava com a mente pensando em sair. Então, o submarino que eu escolhi no submarino estava parado num dia, não ia viajar, não ia fazer nada, a não ser ficar parado ali. Então, eu só ia cumprir o expediente e o serviço. Então, eu coloquei na minha cabeça que, sim, eu vou ficar ali estudando para poder sair. Para poder sair daquele local. Sair da marinha e conseguir alguma coisa melhor. Eu comecei a estudar vieram para fazer a prova do corpo do bombeiro. Nunca foi meu sonho ser bombeiro, não vou ser hipócrita falar, não, eu sempre quis ser bombeiro. Não. Sempre quis pegar na mangueira. Não, nunca quis. Sabe, nunca foi meu sonho. Mas a minha ideia era englobar um serviço que me permitisse estar perto de casa, um salário bom, dentro da área militar, que são os princípios de valores que eu sempre prezei, sabe? Sempre fui ensinado dentro de casa. E isso, eu fiz o bombeiro, comecei a estudar, tinha feito lá na época de aprendiz marinheiro uma vez, e não passei, fiquei por uma questão dos possíveis de matemática, eu fui para aprendiz, e nesse período eu estava no submarino pegando, como é que fazer para estudar? Porque era apertada, a escala é apertada, 2 por 1 expediente, é doído. Eu comecei a pegar prova antiga, comecei a fazer igual um louco, várias provas antigas enquanto estava de serviço, fui fazendo, e Deus me deu a graça de conseguir, na parte, que era o exame da UERJ ainda, né, na parte do exame da UERJ, eu acertei as mesmas questões que eu tinha acertado antes, quando eu fiz, quando eu estava no auge do estudo, era 46, acertei 46, quando eu fiz, acertei 47, e na discursiva eu fiz
e consegui passar. Acho que a minha média foi 90 e meio, negócio assim. Não, deve ter sido um pouco mais, porque o nosso corte foi por volta disso aí. Da corte aí foi 90 mas ainda assim alto, né? Que eu lembro que o 01 da turma anterior à nossa, foi até o Guilherme Ramos, se eu não me engano. Não, a nota A nota dele foi tipo 87, né? 88. É pra vocês verem como é que assim, de um ano pro outro a média aumentou absurdamente, né? E eu gosto assim de botar esses detalhes às vezes, porque as pessoas não entendem. Às vezes é importante você não só se dedicar, mas também fazer uma preparação boa e passar rápido. Por quê? Pô, a gente tá acompanhando isso, né? Então, por exemplo, ó, passa mais difícil. não, de um ano pro outro, a média já aumentou assim absurdamente, ao ponto que, pô, o 01 de uma turma passou com 88. Pô, você ali, não, você passou 41 anos. 41 e 50. Primeiro. Foi, pô, 90 e pouco. Então, assim, já foi uma média maior do que a do 01 do outro ano. A prova não mudou tanto assim. Não mudou tanto assim. Então, assim, pô, um camarada que era pra ser o 01, podia ter sido o 01, pô, não foi porque a concorrência veio muito maior. Exatamente. E além disso, a gente percebe o quê? Que aí, ó, já mudou o banco, agora é FGV. Agora, assim, perderam o triênio. Agora estão, pô, provavelmente pros próximos concursos, né? Dentro de uns 6 anos, né? Pela lei que saiu, né? Vai ter nível superior. Vai ter nível superior. Então, assim, o cara que tá dando mole aí, pro cara virar bombeiro, ele vai ter que começar a ralar. Porque, assim, ele podia só ter se dedicado, estudado um pouco mais, né? Tudo mais. Só que não, agora, de repente, pô, ele quer virar bombeiro, agora vai ter que fazer um nível superior. Pô, agora vai ser outra prova, vai ser outra pegada, vai ter limite de idade. Pô, E essa é uma entendeu? tendência geral dos concursos, é que o ingresso e a estada do militar eles se tornam cada vez mais difícil. Porque, assim, é aquela conta básica. Pensa assim, você tem um número X de vagas, e você aumenta desproporcionalmente o número de pessoas que querem entrar nessa vaga. Então, a tendência é ficar muito mais disputada. Eu vejo amigos meus de marinha, da minha turma, né, que agora foi a cabo, um monte de gente foi desligado. E, pô, por quê? Porque não passou na prova lá dentro, ficou no TAF. Antigamente, o cara ficasse no TAF, o cara dava um jeitinho, safava, passava no cara, ninguém ficava reprovado. Agora o nego tá levando, ele tá mandando embora. O pessoal tem comentado bastante que a aprendiz de marinheiro já não tá tão garantido. Porque, assim, antes, né, tinha aquele discurso seguinte, pô, vou fazer o aprendiz de marinheiro, porque entre aprendiz e fuzileiro, o aprendiz é mais garantido de eu me manter na carreira, aí tem as provas da alfa, da tal. Mas, e agora realmente estão dizendo que não tá, assim, tão garantido, né? Então, naquela prova você pode chegar lá e relaxar. Você ainda vai ter que... Não vai falar assim. E o que é justo, né, cara? Porque, assim, a gente fala sobre estabilidade, fala sobre tranquilidade do serviço, mas é estabilidade para que você trabalhe. O cara não pode entrar numa... E querer relaxar. E querer achar que vai ficar acomodado, porque não vai. Não vai. Tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que se especializar. Por isso que é importante, desde cedo, você ter dentro de si o conceito do autoaprimoramento, dessa dedicação, para que você não seja um encosto ali dentro, você não se acomode e não traga dano, tanto para si, quanto para a corporação a qual está te empregando. Com certeza. É importante. Assim, mas hoje, com a sua experiência, por exemplo, você vê um cara que de repente tá aqui, quer fazer EAN, você assim, recomendaria ele fazer EAN, ou você acha que de repente é melhor ele buscar um outro concurso? O que você enxerga assim que de repente né, dá pra... Assim, qual você acha que é o perfil hoje de um cara que, pô, faria EAN, né? E assim, o que você acredita que, por exemplo, esse cara fazendo EAN é bizu ele fazer lá dentro? Não entendo o que quer dizer. Eu vou dar um exemplo, assim, para não dar o conselho a esmo, né? Eu vou pegar um exemplo vivo. Meu irmão tem 18 anos agora, vai fazer 19 esse ano, tá se dedicando, tá estudando para fazer concurso. Todos os concursos que você possa imaginar, tá estudando para fazer. Olha, aprendiz, fuzileiro, SPSEX, bombeiro, tá estudando para poder... Tá estudando. Inclusive, ó, já tem um bizu pro teu irmão que provavelmente não sabe, ó. Okay. Não só pro teu irmão, mas pra você também que tá assistindo, ó, que ainda não adquiriu o mapa da aprovação do CFL-CBMR, a gente fez, ó, o mapa da aprovação, uma revisão em 8 passos sistemática, onde a gente botou todos os 8 passos que é interessante o cara seguir, desde hoje até a prova do CFO desse ano, específico para esse ano, que ele vai estar ali estudando e vai conseguir ali ter uma chance de êxito ainda maior. Ou seja, são os pontos que daí focar, quais matérias ele pode focar um pouco mais, quais práticas ele pode ter nesse meio tempo, nesses meses. Então, assim, vou até passar pro teu irmão aí de brinde, ó. Quem sabe, de repente, não faz um sorteio pra rapaziada que tá assistindo. A gente manda pra eles aí, né? De repente faz um sorteio, um ganhador. Mas fica esse bizu aí, não poderia deixar passar. Aí, claro, tem que falar. agora, vou pro ver. Então, mas o que eu acho com relação, assim, o que o cara deve fazer, sabe? O cara tem que se dedicar e buscar fazer esses concursos. Entender o que cada concurso ele te oferece. Porque, assim, seria irrisório, não, seria leviano da minha parte, eu dizer que o que a escola de aprendiz te oferece é a mesma coisa que a ESA te oferece. Não é. Não são caminhos diferentes. Mas ambos te dão estabilidade e ambos te dão um degrau. Quando eu entrei para a escola de aprendiz, eu pensei assim, pô, eu vou fazer um degrau, vou subir um degrau de cada vez. Vou buscar um degrau aqui, porque eu sei que daqui pode acontecer qualquer coisa, mas ninguém vai me tirar a estabilidade de um concurso que eu já tenho. E desse degrau, eu comecei a galgar outros degraus. Falei, pô, agora eu vou fazer prova do bombeiro.
Eu pretendo parar no bombeiro, mas quem sabe Deus me dá inteligência, me dá graça pra pensar num outro degrau, seja na área de concurso ou numa área fora, porque, tipo assim, eu já tenho um bombeiro. Sim. Não importa o que aconteça, pela graça de Deus, todo mês meu salário vai estar ali. Então eu posso me planejar para ter um degrau maior. Então, qual é a minha perspectiva hoje? Que é o que eu falo pro meu irmão. Eu falo assim, você primeiro precisa ver o que você quer. Porque a área militar, de fato, ela não é para todo mundo. Então, isso aí a gente não pode ser livre e dizer que é para todo mundo. Qualquer um. Não, o cara tem que querer aquilo ali. Quando o cara se dedica para querer aquilo ali, faz sentido aquilo na vida dele. Então, se é o que ele quer estar na área militar, ele quer seguir esses princípios, esses valores, eu acho que, assim, que é mais jogo o cara começar a buscar fazer uma prova do bombeiro, do oficial do bombeiro, enquanto não tá pedindo nível superior, porque vai ficar mais difícil. Se o cara pretende fazer um curso mais à frente que cobre nível superior, se ele faz uma ESA, por exemplo, que já dá um tecnólogo, já é o cara associa o útil ao agradável, já associa um nível superior que ele teria que gastar um tempo lá fora para fazer, com a estabilidade que o emprego já dá. Sim. E daí ele pode começar a galgar outras coisas. Mas é importante frisar que, assim, e por mais que sejam concursos diferentes, pelo menos na minha cabeça, posso estar falando besteira, mas Sim. na minha cabeça, por mais que sejam concursos diferentes, a matéria ela é gradativa. Por exemplo, o cara que faz uma prova da ESA e da EAR boa, ele consegue fazer uma prova de aprendiz tranquilo. Sim. Entendeu? O cara que estuda para fazer uma SPSEC, ele consegue fazer uma ESA tranquila, consegue fazer uma EAR tranquilo. O cara que faz uma prova do bombeiro, consegue fazer essas outras, entendeu? Eu acho que agora o bombeiro tem mudado um pouco a voz e a como seja voltado pela FGV, o nível de conhecimento que se exige é um nível de conhecimento que te dá uma base boa para fazer as outras provas que o homem tá na época dele. Com certeza. Então, assim, na tua visão, você acha que, por exemplo, você hoje aqui, você tem a oportunidade de passar a tua experiência para outras pessoas, né? Sim. Então, assim, às vezes pessoas que estão lá em Miguel Pereira mesmo, não tem tanto acesso à informação, estão em outro lugar que é interior. Inclusive, tem um amigo meu que te acompanha, tá? Aí, pra você ver, tá? A gente tá chegando longe, Te acompanha. Mas, assim, então, assim, se você pudesse passar a sua experiência hoje pro cara se dar bem, e não só o cara se dar bem, mas escolher bem, assim, acredito que, de repente, seria mais interessante buscar uma ESA, de repente, mais interessante buscar um oficial do bombeiro, né? Já com a informação que ele tem hoje, o acesso também que tá bem mais fácil do que na nossa época, né? Assim, permeando o que você falou, a tendência do Campinas é ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então, quanto mais cedo ele se dedicar e galgar para alcançar um nível de oficialato, é melhor. Porque a gente sabe que a vida do oficial ela é doída no começo, mas financeiramente falando, ela te dá uma condição melhor e ela te abre muitas portas. O network que a gente consegue fazer dentro do corpo de oficialato, de bombeiros de outras forças, ele é imenso e consegue te ampliar a visão. Uma coisa que eu ganhei, não só, porque não tem só dinheiro, sabe? Uma coisa que eu adquiri quando eu fui para a Marinha, quando eu fui para o bombeiro, foi a minha visão de mundo. Em Miguel Pereira, a gente fica com uma ideia muito fechada do que é, do que o mundo representa, das oportunidades que você tem. Então, como você vai indo, vai fazendo nessas provas e vai alcançando a aprovação nesses concursos, que vão alcançar em nome de Jesus, você começa a ampliar um pouco o teu horizonte. Então, você começa a enxergar novas possibilidades. E o bombeiro, por exemplo, esse nicho, corpo de oficiais ali, do corpo de bombeiros, conseguiu ampliar minha mente de uma maneira que eu não imaginei que fosse possível, porque você começa a enxergar outras possibilidades. Então, eu acho que assim, quanto mais ele puder galgar, quanto mais você que está estudando, está se dedicando e quer fazer uma prova, puder galgar na prova de um oficialato antes, é melhor, porque a tendência é ficar mais difícil, a tendência é ficar mais complicado, a tendência é o nível subir mais, e sendo bem pragmático. Se daqui a pouco começar a pedir nível superior para quem, você vai ter que pensar que para passar naquela prova, além do tempo de formação, você tem que investir de 2, 3, 4 anos que seja, você tem que investir em tempo anterior para fazer uma faculdade. Aí, às vezes é dinheiro que você tem que despender, e mais importante é o tempo. Porque o tempo não volta, não adianta, entendeu? Então, assim, a minha perspectiva sobre isso é essa, sabe? Não, eu entendo. E realmente eu comento muito com o pessoal, né, cara? Tem que buscar agora, porque eu vejo o pessoal, às vezes, muito receio de investir em certos materiais, muito receio, às vezes, de dedicar o tempo necessário, ou então ele quer fazer muitas coisas. Pô, é que eu vou estudar pra tal coisa e vou fazer o concurso, ou vou fazer faculdade, Então, assim, escolhe um lugar pra você focar e foca, né? E pode falar. Não, dentro dessa área, você falou sobre se dedicar e perder tempo. Uma coisa que aconteceu muito comigo foi que eu perdi muito tempo sobre como estudar. Você você tenta seguir uma linha, você começa a estudar aqui, daqui a pouco você vê que não tá fluindo, você vai para outra e você vai para outra. Então isso demanda muito tempo. Sim. Quando você consegue encontrar, igual você tem o Zino, o Bivac, que vai te dando um caminho das pedras, que vai te dando um norte, como você deve seguir para alcançar a aprovação, isso é fantástico. Porque, assim, independente de valores, você tem que entender que, assim,
qual é o valor que vale, qual é o valor que paga, né, a tua aprovação? Você tem um sonho, você tem uma meta a você alcançar, seja para honrar os seus pais, seja para poder satisfazer o que você quer, seja para alcançar uma qualidade de vida melhor, poder proporcionar. Na minha mente era muito isso, eu queria proporcionar muito uma qualidade de vida melhor para os meus pais. E qual é o valor disso? Quanto vale isso, sabe? Não é possível mensurar isso em valores. Então, às vezes, a gente fica de mesquinharia, pô, não vou gastar R$ 50 num livro, não vou gastar R$ 50 num curso, não vou gastar R$ 100 num... Pô, cara, não vale a pena não. Porque o dinheiro, ele é volátil, ele vai e vem, você tá investindo, cara. Conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Então, eu acredito, porque é a perspectiva que eu levo pra mim, é a perspectiva que eu trago pra minha noiva ela é formada em Direito, está estudando pra fazer concurso. Excelente. Tenho ajudado muito ela nisso, e a perspectiva é exatamente essa. Quanto você puder investir, seja em livro, seja no que quer que seja, e vai agregar a você como pessoa, em conhecimento, em valores, cara, não tem preço. Não tem preço. Com certeza. Isso te transforma, cara. Isso te faz ser uma pessoa melhor e ninguém te tira, cara. E até para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, você falou aqui, na época que você estava formado já como marinheiro, você ganhava R$ 3.000, né, aproximadamente. Quanto você ganhava como cadete? Era menos, era. Como cadete ganhava 3.200. Exato, era mais ou menos isso. Era mais Então, ou assim, menos uma coisa, entendeu? basicamente, pô, você recebe, você tem aquele investimento de volta ali, né? Então, Não, isso, sem sombra de dúvida. então, assim, as pessoas também, às vezes, têm dificuldade de perceber que, pô, às vezes tá gastando R$ 100 no livro, R$ 700 no curso, R$ 200 no banco de questões e tal. Às vezes, no total, ele gastou 2.000 ou até um pouco mais. Só que, pô, bom se o cara gastou R$ 10.000, pô. Tipo, assim, bem passado com concurso, já contando com, de repente, exame de saúde, Beleza. contando, entendeu? Com tudo. 3, Pô, cara, em 4 meses ele já dá aquele soldão que a gente ganha ali, né? R$ 16.000, já até veio com lucro, então vale a pena. Você gostaria de deixar uma última mensagem pro pessoal que tá acompanhando, pra incentivar eles a estudar, vir pro CFO também? Assim, Você... eu acho que o mais importante, pra mim, sempre foi dessa forma, enxergar. O concurso, ele é a aprovação do concurso, é como uma fila. Você coloca aquele propósito na sua cabeça e você entra naquela fila, onde você vai se dedicar. E fatalmente, cara, a sua hora da aprovação, a sua hora vai chegar, pô. O que não pode é você desistir. Já viu quando você vai no mercado? Aí tem várias filas ao mesmo tempo. Aí tu vai numa fila, tu vê a outra tá andando mais rápido. Vou pular pra lá, aí aquela trava. Aí depois tu volta. E tu fica rodando no mercado. Se você tivesse ficado numa só, você não tinha pagar suas contas e sair. É a mesma coisa. O concurso, ele é uma fila. Você tem que se dedicar, se empenhar, dar o seu melhor, fazer disso. Pra quem não trabalha, fazer disso o seu serviço. E pra quem trabalha, se dedicar. Chegou do serviço, chega cansado, é igual a noite. Chega de serviço, chega cansado, chega 6, 7 horas da noite em casa. Pô, tô cansado, tem que estudar. Tem que estudar. Porque se você não estudar e você não se empenhar pra mudar a sua própria vida, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer. Ninguém vai pegar do seu lado e vai fazer assim, não. Vem cá que eu vou te ensinar. Não vai, não vai. Depende única e exclusivamente de você. De dedicar o seu tempo e o seu esforço pra alcançar essa aprovação. Então, assim, a mensagem que eu deixo é: dediquem-se, estudem. Dedique o seu tempo, faz disso a sua vida. Faz disso o seu maior objetivo. Fatalmente a aprovação vai vir. Vai demorar 1, 2 anos, 6 meses. Já vi casos que o cara passa de primeira, estudando, passa de primeira, acontece. Então, assim, estuda, que uma hora a recompensa vem. E, assim, é aquela, não tem que você, esses dias, é aquela frase, né? São 5 anos de dedicação para 50 de lazer, pô. E é muito melhor do que, sei lá, 5 anos de curtição agora, pra você que tá jovem, tá entrando no auge dos 18, 19 anos, tem dinheiro pra sair, quer curtir, quer badalar e não sei o quê. Irmão, são 5 anos de badalação pra 50 de trabalho. Não vale a pena, não vale a pena. A enxada pesa muito mais do que a caneta. E eu sei propriamente porque já... E você tem propriedade pra falar. Tem propriedade. Dou aí pesa muito mais. Então não vale a pena, não vale a pena. Dedique-se, estude. Porque, pô, tudo que você vai fazer, você tá investindo em você mesmo, cara. E conhecimento ninguém te tira. Não, você passa. É questão de tempo. Se você botar na sua cabeça que é questão de tempo, a sua aprovação, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, você não vai parar, pô. É só seguir. É só seguir. Excelente. Então, senhores, Hudson Probier estão aqui. Então, irmão, obrigado por participar. Tá. Pra mim é uma honra ter você aqui. Então, assim, trazer aqui porque muitas vezes a gente não dá valor, né? A pessoa que tá do nosso lado. Então, senhores, sempre deem valor à pessoa que tá do lado de vocês. Tá, pô, camarada que foi meu irmão de CFO, né? Então, da minha turma, trabalha comigo hoje, a gente serve junto no mesmo quartel. E ainda assim, tem o devido valor, veio aqui, agregou pra vocês e, se Deus quiser, vai agregar ainda mais também. Então, Probier, mais uma vez agradeço. E a todos vocês que assistiram aqui e curtiram, cara, não esqueça de deixar seu comentário, deixe seu like. Também aí, o que você quer ver nos próximos episódios? Se você quer que a gente traga de repente alguém, né, que tem uma certa especialização, ver de outra prova. Ou se quiser que a gente traga o Probier de novo, pra ele contar um pouco mais da história dele. Compartilhar mais histórias. Exatamente, conta um pouco da história lá do teste do barril, né, que tem lá dentro.
que eu sei que tem o pessoal que curte essa parada aí, né? Mas, de qualquer problema. forma, é uma satisfação minha e muito obrigado a todos. Até a próxima. Isso.